caboclo extremamente conhecido, muito forte, sério, é especialista em problemas de saúde. Sua falange assume a direção de algumas casas santas e hoje nós vamos falar sobre a potência e a força e os seus trabalhos do caboclo Pena Verde. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz, sou o dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá, em Pirassununga, São Paulo. A benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa. Hoje nós vamos falar sobre o caboclo Pena Verde. Preciso dizer que é muito difícil ter uma literatura sobre ele. Muitas das coisas que eu vou falar aqui foi feita uma pesquisa sim, mas é de acordo com aquilo que eu vivenciei, daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vi acontecendo. Vou falar sobre a atuação do caboclo Pena Verde, vou falar de uma possibilidade muito grande do surgimento dele na Umbanda. E no final vou falar alguma coisa sobre o trabalho dele e vou dar uma sugestão para uma oferenda que pode ser feita para o caboclo Pena Verde. E antes da gente começar a falar sobre o caboclo Pena Verde, eu preciso pedir desculpas sinceras em relação ao último vídeo do Café com Axé, onde eu estava falando sobre a marcha Exu. Eu estava tão aborrecido com tantos ataques da nossa religiosidade afro-brasileira, tantos ataques de intolerância religiosa, tantos ataques de pessoas que não compreendem a nossa religiosidade, que eu acabei dando margem para dupla interpretação. Eu tentando rebater a questão da marcha, um monte de coisa, então eu acabei dando dupla interpretação no roteiro. Eu achei aquele vídeo péssimo, esse vídeo não faz parte do canal Vozes de Umbanda, porque a gente precisa sempre estar abraçando a todos. O próprio organizador, Jonatas Pires, como um perfeito cavaleiro, ele ficou assustado, né? Ele entrou em contato comigo, poderia ter pedido para alguém entrar em contato comigo, mas não, ele pessoalmente. E ele falou assim, mas André, você está contra ou a favor, né? Então, eu depois que eu vi aquilo lá, realmente deu dupla interpretação. Ele conheceu o canal Vozes de Umbanda, ele viu que a proposta é abraçar a todos. Ele percebeu que não tinha nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de ataque. Eu nem falo palavras feias, nem nada, mas eu estava bastante chateado com outros segmentos religiosos que estão atacando a nossa religiosidade. Então eu preciso afirmar palavras dele me explicando, ele nem precisava me explicar nada, né? Mas mesmo assim, com um sentimento de cavalheirismo mesmo, ele me explicou, me deu detalhes dos bastidores da organização. Não tem nenhuma ligação com o partido político. Ele não aceitou nenhum tipo de verba para que ele possa fazer esse evento. Quem está ajudando são pessoas que estão comprometidas mesmo com a marcha Exu e outros simpatizantes que estão ajudando. Não há realmente, nem dei a entender que há uma cobrança, não é isso. A única coisa que ele pede que todos vão com a roupa preta e vermelha e com a doação de 1 quilo de alimento perecível. E por quê? E ele me explicou por quê. Porque é uma das entidades da nossa religiosidade que é mais afrontada e mais perseguida. Foi por isso mesmo, e o canal Vozes de Umbanda dá espaço para todos a manifestar as suas marchas, os seus trabalhos, assim como o canal Vozes de Umbanda falou sobre a distribuição de ovos de chocolate para as crianças de um grupo umbandista. Falei sobre também o apelidado Esquadrão do Axé, que fez a limpeza na mata. Falei do flash mob da macumba. Falei do padre Atabaqueiro. Sou divertidíssima, certo? Então vai ser um sucesso sim, né? Todos estão convidados. Ele até
falou assim, mas você vai? A gente manda uma condução aí. Eu falei, não, eu estou muito longe. E mesmo assim a minha esposa passou por um processo de cirurgia na boca. Eu preciso dar aqui a atenção a ela. Tenho alguns outros afazeres aqui na Casa Santa também. Mas eu estou nessa marcha agora. Eu vou ficar aqui em orações e que tudo dê certo. Que não vai haver nenhum tipo de briga, de manifestação contrária, mesmo porque toda a documentação foi feita com segurança, com tudo aquilo e tudo mais. Sem falar também que ele mesmo me disse que as mídias sociais deles não são monetizadas, ele tem o seu empreendimento, é um rapaz avante, então eu preciso pedir desculpa não só a ele, como qualquer outro grupo também, como qualquer outra pessoa que ficou na indecisão que eu, pelo roteiro, dei margem a essa dupla interpretação e eu preciso me redimir. Nem deixei ele falar muito. Eu falei assim, o senhor já tem muita coisa para resolver e eu não vou ficar aqui enxuriçando o senhor. Já tirei o vídeo do ar, já deletei. Aquilo não representa o Vozes de Umbanda, porque o Vozes de Umbanda ele veio para ajudar os que estão chegando na nossa religião e manter a oralidade dos mais velhos, certo? Mas eu continuo aqui dando as notícias, falando as coisas bacanas sobre a nossa religiosidade que muitos irmãos estão fazendo nesse Brasil afora aí, tá bom? Então eu precisava explicar isso. Para o pouco público que o canal Vozes de Umbanda tem, é uma formiguinha, mais uma formiguinha juntando com a outra, a gente dando os braços, a gente segue em frente, mantendo a nossa religiosidade, mantendo o nosso respeito, exigindo os nossos direitos, tá bom? Então fica o meu sincero pedido de desculpa a todos e agradeço de verdade ao Jonas por ter me falado, cara, tá dando dupla interpretação aí, olha. Ele me alertou, me chamou a atenção nesse item, então, para evitar qualquer tipo de dupla interpretação a mais, eu resolvi deletar aquele vídeo, está deletado, e o meu sincero pedido de desculpas mesmo, e vai ser um sucesso. Mande um beijo para todos aí da organização, de verdade mesmo. E muito obrigado e desculpa a todos mais uma vez, eu preciso me redimir que meu coração estava apertado. Para a gente poder começar a entender o contexto do que eu vou apresentar aqui, a gente precisa voltar no passado e para tentar nos localizar sobre o surgimento dos caboclos na Umbanda, né? Então, no vídeo da Cabocla Jurema, eu falei sobre a formação do hoje considerado o maior quilombo que existe ainda. É o Quilombo Calunga. Não, acho que não foi no vídeo da Cabocla Jurema, acho que foi no vídeo do reino da Calunga Pequena, no reino do cemitério. Mas eu falei num desses vídeos aí, é só dar uma pesquisada lá. E aí, a grosso modo, dentre todas as nações que vieram escravizadas, o seu povo veio escravizado para a terra brasileira, a gente tem 3 grupos que mais se destacaram. Que eu estou lendo aqui para não me perder, para não falar besteira. São principais etnias. A etnia Nago-Oqueto, a etnia Fon ou Jeje e a etnia Angola ou Banto. Essa etnia Banto foi a que mais se aproximou aos indígenas brasileiros. Assim que eles aportaram, eles já tentaram esse contato, porque teve essa preocupação de saber qual é a ancestralidade da Terra. E aí então houve, depois de um bom tempo, eu estou dando um salto na história, tem muita coisa que aconteceu aí, então vou dar um salto agora na formação do candomblé de caboclo. Há muito tempo, esses candomblés, eles tinham eles cultuavam essa força indígena à parte, mas no mesmo barracão, né? No vídeo que eu falei sobre o surgimento dos caboclos, eu expliquei isso daí. Esse aí eu me lembro direitinho. Então, o candomblé de caboclo, tendo esse culto aos verdadeiros donos da terra do Brasil, foi que já começaram a ter a sua manifestação desses espíritos dos indígenas
que faziam parte da ancestralidade da terra Brasil. E nos candomblés de caboclo, que existe até hoje, houve uma separação. Houve assim uma classificação entre caboclos de pena e caboclos de couro, dando a entender esses espíritos dos boiadeiros, dos vaqueiros e por aí vai, né? Mas hoje a gente vai ter o foco nessa questão dos caboclos de pena, chegando lá no nosso raciocínio no caboclo pena verde. E esses caboclos de pena, eles formaram uma enorme legião. E essa legião de espíritos guerreiros, de xamãs, de caciques, né, de curandeiros, né, começou a se formar e tendo a sua especialidade. É claro que a gente vai encontrar os espíritos dos indígenas que eram caçadores, que eram guerreiros, mas, a grosso modo, botando uma generalidade, os caboclos de pena, eles tiveram a sua própria especialidade. Muitos mesmo dos caboclos de pena que se apresentam como pena branca, pena verde, pena azul, pena roxa, eles são muito ligados ao uso das ervas medicinais e especialistas em problemas de saúde. Muitas das vezes, esses mesmos caboclos assumem a direção espiritual das casas de Umbanda. Normalmente a gente vê, na maioria dos casos, a gente vê tenda de Umbanda, caboclo pena azul, tenda de Umbanda, caboclo pena verde, não é? Então, geralmente, esses espíritos, eles assumem a chefia de uma casa santa, pondo toda a sua força, pondo toda a sua ordenação. São espíritos que realmente são dirigentes, eles dirigem mesmo um grupo, eles têm uma sabedoria incrível em lidar com certas dificuldades que acontecem na própria organização de um terreiro, de uma casa santa. Falando em questão de caboclo de pena, a gente vê o adorno plumário. Algumas casas utilizam, outras não. Vai depender da raiz e se a macumba na sua casa está funcionando, ela está certa, tá ok? O que eu quero dizer é que algumas casas utilizam aquele cocar bem grande, mais ou menos fazendo uma analogia com os índios norte-americanos, né? Com os indígenas norte-americanos, melhor dizendo, com os seus cocares, dando uma analogia de que no Brasil não se usa aquele tamanho de cocar que os indígenas brasileiros utilizam de uma forma diferente. E eu fiz uma pesquisa sobre a questão dessa arte plumária. E eu me esbarrei numa seguinte explicação, que é utilizado esses adornos plumários não só na cabeça, como também no próprio corpo, assim como bracelete, assim como uma vestimenta, eu não sei se eu posso falar, se é o nome correto, tanga, não sei, né? Mas vamos chamar assim, no sentido daquela roupagem ali, aquela protetora ali, da hora do assentar no chão e tudo mais, né? Então, usado adorno plumário sim, algumas tribos utilizam a pluma do peito das aves no cabelo, alguns usam as penas das asas, mas a função não é só um adorno, não. Tem a ver com a posição social daquele integrante da tribo. Indica também se ele está solteiro ou não, indica se ele é um caçador ou não, ele indica também se é um pajé, ele indica se ele é o chefe da aldeia, que eu quero dizer, né? Então, o adorno plumário, ele tem grandes, sim, eu vi, e eu vou botar aqui as fotos passando. Cada nação indígena também se identifica de acordo com o próprio adorno plumário, certo? E existem adornos grandes e existem adornos pequenos. Agora, uma ressalva minha de uma coisa que eu observei, certo? Isso é uma tese minha. Eu acredito que o tamanho do adorno plumário ou do cocar, como normalmente a gente fala,
quanto maior ele seja, além de indicar um nível de responsabilidade dentro daquela comunidade indígena, ou a sua posição de status lá dentro, as suas tarefas e tudo, pelo que eu entendi, quanto maior, menos ativo aquele indivíduo daquela aldeia indígena ele é. Mais ativo, maior a possibilidade de se embrenhar na mata, de fazer uma caçada, de fazer um ataque entre tribos, né? Guerras entre tribos aconteciam, né? Então isso iria atrapalhar bastante. Então a minha tese, o meu ponto de vista é assim: os caboclos de pena que utilizam pouco adorno plumário ou nenhum cocar, ou usam um cocar bem pequeno, eu acredito que ele seja mais guerreiro, que ele tenha uma função de ponta de flecha mesmo, né? Que ele tenha aquela função de ir avante, certo? Abrindo caminho, do que aquele que utiliza o seu cocar maior porque fica desengonçado, vamos dizer assim, pelo que eu entendi. Tem pouca mobilidade. O que eu quero dizer com isso? Não importa o tamanho do cocar. Existem casas santas, existem terreiros que utilizam aquele cocar muito grande, né? E que aí, alguns falam assim, mas isso não é brasileiro, isso aí é norte-americano. Mas existe sim, existe cocares até maiores, fazendo como se fosse até uma enorme cauda de pavão. Uma questão do uso ou do não uso do cocar, eu dou essa minha tese. E aí eu peço a cada um deixar o seu parecer, seu comentário. Algumas casas fazem essa ligação com o caboclo, com a força de orixá, né? Então, eu vejo isso de acordo com o que eu falei do candomblé de caboclo. Então eu separei aqui alguma coisa aqui nas minhas pesquisas e a gente está falando aqui sobre a cor da pena. Então, vem o caboclo pena branca. Algumas casas fazem essa ligação com Oxalá, certo? Então tem essa particularidade também. O caboclo pena verde, pelo que eu pesquisei aqui, tem muita ligação com as matas, certo? E aí então houve essa conexão direta com o orixá Oxóssi. E eu preciso ainda dizer que essa correlação, eu acredito na minha tese, no meu ponto de vista, que veio de muito mais antigo do que a gente imagina, que teve origem lá no candomblé de caboclo, certo? Se na sua casa não faz essa correlação, não tem importância. A função aqui é dizer que pode ter sido essa origem e que algumas casas fazem essa correlação, tá? Então, ó, caboclo pena verde com Oxóssi, caboclo pena azul ligado com algumas pesquisas que eu fiz aqui, fez uma ligação com Oxóssi também, fez ligação com a Iemanjá também. Caboclo pena roxa fez ligação com Nanã, pode ser, não sei. O caboclo pena amarela, aqui foi feito, melhor dizendo, essa analogia com a orixá Oxum. Foi feita também a analogia com a orixá Iemanjá também. Caboclo pena vermelha, já foi feita a analogia com Xangô. Algumas casas fazem analogia com Inhansã. Caboclo pena preta, também fizeram a conexão com Obaluaê. Algumas casas dão como Omolu, certo? Pelo que eu vi, certo? Não vou me basear no que eu li, mas pelo que eu vi, a manifestação dessa falange, ela é muito simpática. Ele ouve a todos, ele tem sempre um bom conselho. Pode parecer que às vezes ele deixa as feições do seu médium mais fechadas, né? Mais sóbrias. Mas eu ainda não consegui ver nenhum caboclo dessa falange de caboclo pena verde com um mau humor. Eu nunca vi ele destratando ninguém, sabe? Muito ao contrário, ele abraça, ele acalenta, ele conversa, ele é muito sociável. Alguns que eu vi bastante dessa falange. Alguns que eu vi falam com a dificuldade,
colocam palavras indígenas no meio da sua conversa e a gente não entende, ele explica o que é, sabe? Então, ele tem sempre, além de um bom conselho, ele tem muita receita de remédios utilizando as ervas. Além de ser um remédio para um xarope, um emplastro, já vi muito caboclo pena verde pedir para pegar a folha da costa. Quando a pessoa estava com um machucado muito inflamado, ele pedia para pegar uma folha da costa, lavar tudo direitinho, e aí ele apertava e ela dá aquela estalada, né? Ela é meio durinha, né? Ela tem uma mucilagenzinha, colocava em cima do machucado da pessoa e aí aquilo ali ia ter uma cicatrização mais rápida, certo? Eu não sei se isso é indicado mesmo, eu não sou profissional da área médica, mas eu vi isso acontecendo. Então, além do uso de emplastro, de xarope, de fazer alguma coisa assim, eu vi muito integrante dessa falange receitando defumações. Uma outra observação também. Os senhores e senhoras já viram um caboclo em terra incorporado no seu aparelho assoviar? Pois bem, eu já vi e é possível sim acontecer. Algumas manifestações, inclusive do caboclo pena verde, e a questão do assovio ou do seu brado não é uma exclusividade do seu pena verde, não é, nem de sua falange. Alguns outros caboclos também vão se manifestar dessa maneira. Inclusive eu tive o prazer de ver a manifestação do caboclo urubatão da guia, e ele vinha com o seu brado forte, muito forte, dava uma reverberação dentro da gente, inclusive. E já vi também o caboclo pena azul baixando, assoviando. Também vi, muitas das vezes, seu pena verde utilizar a maraca. Alguns caboclos passam a receita do que é feito, do que é posto ali dentro da maraca para ele trabalhar. Algumas vezes são pedrinhas roladas de rio, algumas vezes são favas ou sementes, mas aquilo ali é uma receita restrita para o próprio caboclo que utiliza. E o caboclo pena verde, algumas tradições fazem essa ligação com Oxóssi com o elemento ar, e a gente vê muito mesmo o uso do som na sua manifestação, seja por assovio, seja a utilização da maraca. A gente vê a utilização do fumo, algumas casas em forma de charuto, outras casas em forma de cigarro de palha, que a própria entidade também dá a sua receita para fazer a mistura do fumo. Algumas casas também algumas entidades utilizam o cachimbo, já vi seu pena verde utilizando o cachimbo, e as suas oferendas, geralmente, normalmente mesmo, são ofertadas frutas e folhagens, tudo muito bem organizado, tudo muito bem bonito, tudo muito bem ornamentado. Ele aceita qualquer tipo de fruta. Eu já vi desde o abacaxi até abacate, certo? Então, para a gente ver de uma fruta ácida até uma fruta mais macia, eu não vi ainda o uso da maçã. Eu não vi. Pode ser também o colocado ali. Isso vai de acordo com cada casa e também pode ser de acordo com cada receita que a própria entidade dê, certo? Mas invariavelmente mesmo é fruta. Algumas casas têm o seu assentamento sim de caboclo. Assim como lá no início do vídeo eu falei sobre o candomblé de caboclo, aquela origem lá, aqui hoje em dia algumas casas ainda continuam mantendo essa tradição. E o seu assentamento, pelo que da sabedoria que eu recebi, assentamentos de caboclo, em especial do seu pena verde, é uma pedra recolhida lá de dentro da mata. Tem toda uma ritualística, tem que haver um preparo antecipado para poder colher aquela pedra de uma maneira religiosa, levar para dentro da Casa Santa e ali fazer o seu assentamento. Naquele assentamento eu vi muita fava.
E inclusive eu vi a fava olho de boi. Eu vi lá dentro daquele assentamento, do pouco que eu pude receber como sabedoria ali, do ensinamento. Então eu vi o uso do olho de boi. Algumas casas eu vi aquela fava aguaí, certo? Eu vi também utilizando. Eu vi grãos de milho normal que a gente come de espiga, eu vi. Eu não vi a questão do feijão fradinho, não vi. Mas eu vi nas suas oferendas tapioca, eu vi nas suas oferendas o milho assado, certo? Eu vi a batata doce assada, e essa batata doce ela era assada numa fogueira. Eu já vi assentamento de caboclo, existe sim, algumas casas não usam, outras casas usam, certo? Vai de acordo com cada casa, cada raiz, certo? Então, a função aqui é dizer que existe sim. Existe e eu já vi sendo feita. Agora, é aquela sugestão para uma oferenda ao seu pena verde, né? Então, olha só, eu sugiro de verdade que adquira-se uma peneira desse que normalmente alguns olhadores utilizam para o seu jogo de búzios, né? Alguns fazem um balaio, né? Aquele balaio tecido de cascas de bambu, né? Fica até bonito. Eu aconselho que seja numa peneira. E o fundamento da peneira é justamente esse, peneirar para que o mal saia e o bem fique, né? Então, é uma sugestão, numa peneira, forrar essa peneira com bastante folhas de bananeira. Ali, coloca-se na parte central a fruta de maior destaque, por exemplo, um abacaxi, por exemplo, né? Ornar com outras frutas de qualquer qualidade. E como eu falei, eu não vi maçã ainda. Não vi ainda. Não é uma coisa proibitiva, eu não sei. Mas eu não vi ainda. Mas, quanto mais frutas tiverem ali a serem ofertadas, melhor ainda. Certo? Num sentimento de fartura, né? Então, uma peneira dessa, bem forradinha, bem bonita, aquela fruta central no meio, e de preferência que ela esteja descascada, não é? Pode até colocar a coroa do abacaxi por cima, mas de preferência descascada. Aí eu vi muita manga, muita goiaba, banana, qualquer tipo de banana, banana prata, banana ouro, banana nanica, banana d'água, não importa, muita mesmo. Eu já vi araçá, eu já vi, olha, frutas de qualquer jeito. E ali então a gente oferece com luzes verdes, com velas verdes. E claro que, como todo caboclo de pena, ele tem uma pegada a mais para a questão de saúde, a gente oferecendo isso numa sexta-feira preferencialmente, na minha tradição a gente cultua a força dos caboclos de Oxóssi nessa ligação do verde, né? Na sexta-feira. Então, na minha sugestão, na sexta-feira, ir até um pé de árvore frondoso, se for uma árvore frutífera, melhor ainda, colocando ali 6 velas verdes. Ele aceita o aluá, que é aquela bebida de abacaxi com caldo de cana e açúcar mascavo. Ele aceita o vinho moscatel. Ele aceita o vinho tinto de mesa. Ele aceita, algumas casas oferecem a aguardente para ele, oferecem, eu já vi, aí vai a questão de conversar com a própria entidade, então pode oferecer em coité de coco, né? Aquela cuia de coco, né? Aquele coitézinho, ele vai aceitar na sua oferenda o fumo em forma de charuto ou na forma do cachimbo. Mas não deixa o fumo de rolo ou o fumo desfiado fora do cachimbo. Já coloca ali dentro, já acende, bafora em cima da oferenda e peça um restabelecimento de saúde dos seus entes queridos, dos seus amigos, daqueles que estiverem precisando. E ainda mais se for um problema de saúde das vias aéreas, certo? Eu já vi muito problema de vias aéreas sendo solucionados com a força do seu pena verde. Bronquite,
amansar até o problema de asma que a pessoa tinha, uma gripe muito forte, o pulmão cheio, certo? Então, tem essa pegada, vamos dizer assim, com problemas de saúde, sim, como todos os caboclos de pena, mas essa questão de vias aéreas com o seu pena verde, certo? Tem essa especificidade, tá legal? E eu fico por aqui, mais uma vez agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado por todos estarem aqui conosco. É muito bom nós sermos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, muito obrigado. Até a próxima.